Existem várias espécies de mamíferos adaptados à vida aquática. Cetáceos como as baleias e os golfinhos são um bom exemplo disso, além de sereios como os peixes-boi. Vários grupos de mamíferos também têm representantes semi-aquáticos, como por exemplo as focas, lontras, castores, capivaras, hipopótamos. Entretanto, no passado existiu um grupo de mamíferos aquáticos bem estranhos, e é sobre esses animais que eu vou falar nesse vídeo. Desmostylia, ou em português, Desmostilhos, é uma ordem de mamíferos extintos bem interessante. É a única ordem de mamíferos aquáticos completamente extinta. Esse grupo surgiu no início do Oligoceno, cerca de 30,8 milhões de anos atrás, e desapareceu no final do Mioceno, há cerca de 7,5 milhões de anos. Habitaram o norte do Pacífico, com seus fósseis tendo sido encontrados em países como Japão e Estados Unidos. Eram grandes quadrúpedes herbívoros com membros macios e caudas curtas, de tamanho semelhante a uma vaca, além de lembrarem hipopótamos na aparência. Na boca tinham dentes incisivos e caninos alongados e voltados para frente, como presas. As cúspides dos dentes molares e premolares desses animais eram bem diferentes. Tinham um formato de vários cilindros compactados. Inclusive, o nome do grupo vem do grego, que significa algo como feixe de colunas, em referência aos dentes dessas criaturas. Outra coisa bem peculiar sobre esses animais era o modo como eles se alimentavam. Durante muito tempo, só se soube que esses animais eram herbívoros, mas não de que tipo. Porém, em 2015, com a descoberta de uma nova espécie, é que finalmente isso foi melhor compreendido. Eles arrancavam plantas aquáticas com os dentes e o pescoço poderoso, depois as sugavam usando os músculos da garganta e o formato do céu da boca. Nenhum outro tipo de animal se alimenta dessa forma. Apesar da semelhança com os hipopótamos, os desmostílios eram mais completamente aquáticos. De acordo com as formas dentárias e esqueléticas desses animais, eles eram herbívoros aquáticos que viviam em ambientes litorâneos. Eles possuíam uma série de características semelhantes a outros mamíferos aquáticos, como narinas retraídas, órbitas elevadas e uma estrutura óssea esponjosa. Além disso, os fósseis dessas criaturas foram encontrados em estratos marinhos. Quando foram descobertos, nos anos 1800, paleontólogos da época pensavam que eram sirênios. Os primeiros restos de desmostílios encontrados eram apenas alguns dentes e vértebras. Inclusive, nos anos 1920, também foi sugerido que eles eram monotremados. Somente algumas décadas depois, quando fósseis mais completos foram encontrados, que finalmente uma ordem separada foi criada para esses animais, em 1959. Geralmente, Desmostylia é atribuído ao clado Afrotheria, intimamente relacionado aos sirênios e proboscídeos, num clado chamado Tethiteria. Os desmostílios apresentavam características semelhantes aos tetitérios, vistas no gênero Berramotops, o gênero mais antigo conhecido do grupo. Entretanto, um estudo de 2014 sugere que eles seriam na verdade relacionados aos perissodactílos, animais como cavalos, rinocerontes e antas. Se esse é o caso, as semelhanças com proboscídeos e sirênios são apenas resultado de evolução convergente. Fósseis de desmostílios são conhecidos desde o sul do Japão até a Rússia, nas Ilhas Aleutas e da costa do Pacífico da América do Norte até a ponta sul da Baixa Califórnia. Geralmente, Desmostylia é dividida em duas famílias, Desmostylidae e Paleoparadoxidae, num total de 8 gêneros reconhecidos, apesar de que outros arranjamentos também são propostos. Berramotops, o gênero mais antigo conhecido do grupo, viveu do início até o final do Oligoceno. Em comparação com outros desmostílios posteriores, Berramotops tinha características como seus dentes e mandíbula mais semelhantes a proboscídeos, como mastodontes e elefantes, apesar de as relações entre esses animais não serem certas. Outro gênero de desmostílio é Desmostylus, que viveu do final do Oligoceno ao final do Mioceno, de 28 a 7 milhões de anos atrás. Provavelmente totalmente aquático, vivia em águas rasas de regiões costeiras, geralmente com menos de 30 metros de profundidade. Provavelmente habitava ecossistemas de água doce ou estuário, e tinha um estilo de vida de natação ativa, diferente de outros desmostílios. Paleoparadoxa era outro gênero de desmostílio que viveu durante o Mioceno, de 20 a 10 milhões de anos atrás. Também era provavelmente totalmente aquático, vivendo em águas mais profundas, alimentando-se de algas e ervas marinhas.
Acredita-se que os desmostírios tenham sido extintos por competição direta com os sirênios. Tanto os desmostírios quanto os sirênios do Pacífico Norte eram especializados em algas, portanto, eles não poderiam existir no mesmo nicho por muito tempo. Além disso, a diversidade dos sirênios parece aumentar com o declínio dos desmostírios.